Olá, tudo bem? Sou o professor Felipe, sou professor do Colégio Adventista do Centenário. É um prazer vê-los aí. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Giovana, professora de matemática do Colégio Adventista de São José dos Pinhais. É um prazer estar com vocês nesse aulão do Enem. Hoje a gente vai estudar, vai ver como se organizar primeiro referente aos estudos na matemática ali, para depois começar a ler alguns conteúdos, exercitar um pouco, rever alguns conceitos. Então antes de a gente começar propriamente com o conteúdo, queria falar para vocês aí como que a gente pode fazer para estudar matemática. Cada disciplina ali tem acredito que tem uma forma para você estudar de uma maneira mais efetiva. E queria falar especificamente aí sobre matemática, como que a gente poderia estudar para que o rendimento fosse melhor, tá certo? Então, tem algumas etapas ali, né? A primeira etapa é você, a partir do momento que você não sabe o conteúdo, você vai assistir a aula sobre esse conteúdo, tá? Você vai, depois que assistir a aula, rever ali todo o conceito, né? Toda teoria sobre esse material, sobre esse conteúdo. E depois que você viu a aula, assistiu a aula e viu sobre essa teoria, você vai organizar um resumo, tá certo? Um resumo de qualidade ali com todos os conceitos. Inclusive até colocando alguns bons exemplos ali, exemplos que abordem todo o conteúdo, tá certo? Que consigam abranger todo o conteúdo, tá certo? E depois você vai treinar em diversos exercícios, focando sempre para o teu objetivo, né? Se o objetivo é o Enem, você foca em exercícios ali do Enem. Se o teu objetivo é federal, você vai focar em exercícios da federal, logicamente. Veja uma coisa, que você estudar biologia, por exemplo, matérias que tenham muito mais conceito, é preferível, por exemplo, quando você estuda biologia, você focar bastante, por exemplo, na parte dos conceitos, fixar bastante os conceitos, mas e na parte dos exercícios, não é necessário que faça tantos exercícios. Em matemática, a gente visualiza isso de uma outra forma, porque você tem que saber o conceito, tem que saber a teoria, mas para que esse aprendizado seja efetivo, você precisa fazer vários e vários exercícios, treinar diversas vezes ali. Daí sim você vai ter uma ideia do todo. E quando você se deparar com o exercício lá no Enem, você já vai ter lidado com aquela realidade, né, sobre aquele conteúdo, aquele aspecto que o exercício está pedindo, porque você treinou bastante. Então, se a gente fosse fazer um comparativo aqui, então, matemática, ali, as áreas de exatas, física, química, então é um pouco você vai ver o conteúdo, né, mas vai treinar bastante. Em outros conteúdos você vai treinar bastante o conceito, decorar bastante esse conceito e treinar alguns exercícios, tá certo? Lembra que matemática sempre a distribuição de exercícios tem que ser sempre maior. Nós enfatizamos a questão do treino também para mostrar para vocês o seguinte, por exemplo, que nem o professor Felipe falou em relação ao treino em matemática. Em história, quem descobriu o Brasil, por exemplo, professor Felipe? Pedro Álvares Cabral. Esse conceito não vai mudar. Então, em qualquer livro que você pegue, você vai ter esse conceito bem definido. Já em matemática, você encontra o valor de x. Em alguns casos, o x vale 10, outros o x vale 1 milhão. Então, depende da situação que você tem. Então, você só vai estar preparado para isso, como o professor Felipe falou, em relação ao treino, certo? Em relação a como vocês serão avaliados, gente. Então, olha só. Nós temos hoje, o professor em sala de aula, ele se depara com dois cenários. Primeiro, a gente tem que preparar o nosso aluno para o vestibular e o outro cenário é preparar o nosso aluno para o Enem. Então a gente queria fazer alguns diferenciais com vocês em relação a isso. Primeiro, é como vocês serão avaliados e como é atribuído para vocês uma nota referente a cada um desses. Então vamos lá, vamos pensar em vestibular. O vestibular ele é um processo seletivo, ele é um processo eliminatório. Consequentemente, isso faz com que ele seja um processo mais conteudista, onde abrange mais conteúdos para fazer com que, entre aspas, os alunos mais aptos consigam conquistar aquela vaga. Já o Enem não. O Enem, o método de correção, é o TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item. Então, as questões são classificadas em fáceis, médias ou difíceis. E dependendo do grau de cada uma dessas questões,
é atribuída uma nota para você. E daí no final você recebe um score, certo? Então essa é a principal diferença. O vestibular, ele é o acerto, o erro, ele prioriza o gabarito. O Enem não. O Enem, ele prioriza o crescimento gradativo do conhecimento. Será que o aluno consegue acertar as questões fáceis? Daí ele consegue ir para o próximo nível, que são as médias e as difíceis? Então é o gradativo de conhecimento, certo? O Enem sempre ele vai ver esse comparativo, né? Como que você construiu ali, né? Como que você construiu construiu o conhecimento da prova ali, né? Tá certo? Para chegar nessa nota. Lembra que as classificações só fácil, médio e difícil, não é, por exemplo, quando foi feita a prova colocou lá, né? Essa questão é fácil, essa questão é média, essa questão é difícil. É pela quantidade de acertos, né? Depois dele ser feito, né? Depois que ele foi feito, daí sim que vai cravar. Não, essa questão teve vários acertos, então essa é classificada como uma questão fácil, tá certo? E também em relação ao TRI, nós priorizamos as habilidades que o aluno tem. Então assim, ó, eu tenho experiência na área, eu elaboro itens para o PAEB, que é uma prova diagnóstica em larga escala da rede adventista. Acredito eu que vários que estão conosco há alguns anos já participaram dessa prova. Na hora de eu elaborar um item para o PAEB, em uma questão, a primeira coisa que eu tenho que fazer não é pensar no conteúdo que eu quero abordar para o aluno, é na habilidade que eu quero que o meu aluno tenha. E é exatamente isso. O Enem, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar toda aquela matemática que você aprendeu no ensino médio e vai ver, realmente, será que de toda aquela matemática que o aluno aprendeu, ele sabe aplicar ela no cotidiano? Já o vestibular não. O vestibular é um processo eliminatório. Ou você sabe o conteúdo, ou você não sabe. Ele não está prezando pela habilidade específica, certo? Pode passar. Aqui a gente trouxe um exemplo, né? De 2 alunos que fizeram o Enem para vocês entenderem. Amanda e Pedro. Amanda e Pedro tiveram a mesma quantidade de acerto. Então, se você for ver, ó, 1, 2, 3, 4, 5 questões. Só que, notem que a Amanda, ela acertou questão fácil, média e foi subindo, mas não acertou nenhuma difícil. Olha o nível de proficiência que ela teve. Aqui é a dificuldade das questões. Já Pedro, ele acertou uma questão fácil, não acertou, digamos assim, questão média e acertou as difíceis. Então, por mais que Amanda e Pedro tenham a mesma quantidade de questão, no Enem eles vão ter notas diferentes. Por quê? Por mais que o Pedro tenha acertado mais questões difíceis, a nota da Amanda é maior. Porque a Amanda, ela teve um crescimento gradativo das questões. Então, teoricamente, o Enem viu o seguinte, que a Amanda saiu do nível básico para o médio e chegou no nível não tão difícil assim. Mas ela teve, ó, um crescimento gradativo. Já Pedro não. Pedro acertou uma fácil, não teve crescimento gradativo e acertou as difíceis. O que o Enem está entendendo aqui? Que o Pedro pode ter chutado essas questões. Então, teoricamente, ele vai ganhar uma pontuação por ter acertado, mas não tanto quanto a Amanda, pelo grau de dificuldade da questão. Já no vestibular, só finalizando aqui, no vestibular, Amanda e Pedro teriam a mesma nota, porque eles acertaram o mesmo número de questão, certo? Então, é isso que vocês serão avaliados. Por isso, gente, a importância de você sempre acertar as questões fáceis. Questão fácil do Enem, anotem aí, é questão feita com excelência e tem que acertar. Fáceis e médias, tá? E claro, se conseguir, difícil, né, para aumentar aí o nível. Aqui só a questão da prova da Amanda, a construção aqui dela foi mais coerente que o Pedro, né? Isso mesmo. Tá certo? Por isso que o Enem ele vai fazer essa interpretação, dar uma nota maior, ali, no caso, para Amanda, né? E o que aconteceu foi provavelmente que o Pedro chutou a questão, né? Não ele teve... como não fez as questões fáceis, médias, o Enem considera que realmente chutou lá, né? Aqui então, gente, as notícias que nós pegamos também é em relação às mudanças que o Enem está tendo. Então, assim, a gente que está acompanhando aí, ó, os professores do terceirão, que nós acompanhamos bem perto em relação às principais mudanças, nós estamos vendo também a questão da mudança do Enem. E não é só isso, ele está refletindo nos principais jornais. Então, ó, Enem 2009, prova exigiu mais cálculos em matemática e física, avaliam professores. Reforma não muda o Enem 2017 e pode gerar provas mais exigentes. O que está acontecendo? O Enem está também
se tornando em algumas áreas um processo seletivo. Hoje, na UTF-PR, por exemplo, nós temos o critério para a entrada, né, é o Enem. Então, assim, agora a gente vai ter, nas questões em si, nos últimos anos, a gente está vendo, né, Felipe, a gente estava comentando, que a partir de 2018, a prova de matemática, ela cobrou um pouco mais de conteúdo, né, ela chegou um pouco mais próxima do que é cobrado numa federal, numa PUC. Então, assim, o Enem também está mudando, por se tratar agora do processo seletivo. Nesse processo seletivo, vale lembrar sempre da UTF-PR, dependendo do curso que você quer fazer lá, a prova ela dá um peso diferente, por exemplo, para matemática, né? Então, se você vai para engenharia lá, o peso para matemática são 3 pontos, né? Para algumas outras lá, educação física vai valer 1 ponto, né? Mas para quem pensa fazer um TFPR ali, principalmente nas áreas de exatas ali, tem que focar bastante na matemática, que pode elevar bastante sua nota lá, né? Aqui a gente, falando ainda sobre esse Enem, a diferença entre o Enem e vestibulares, né? Então, assim, ó, a principal diferença, né, que vocês precisam ter, é que nem a gente falou, nossa realidade hoje de professor do ensino médio nós temos 2 cenários diferentes que nós temos que preparar os nossos alunos para os 2 lados. Então, assim, o cenário o Enem, ele tem os textos longos, então são em matemática, professora, mas olha só, matemática, aqueles textos cansativos, realmente, são textos interpretativos, que ele vai fazer o quê? Ele vai pegar aquele conteúdo, aquela habilidade que ele quer que você tenha e ele vai contextualizar em situações e problemas do cotidiano, porque é exatamente isso que ele quer que você pegue a matemática do ensino médio e aplique no cotidiano. Já a federal, a PUC, as universidades, os vestibulares, eles são questões mais objetivas, então assim, geralmente são questões com menos textos, né? E elas já no próprio ali no comando, eles já são bem definidos o que ela quer ou não. Então essa é a principal diferença. E a avaliação, que nem nós conversamos, ele é feito pelo TRI, Teoria de Resposta ao Item, e o vestibular é o gabarito, o acerto e o erro, né? Então são situações diferentes. Pega bastante referente isso ao Enem, porque o Enem em matemática é uma frente, né? São 45 questões de matemática. Na federal vai ser a mesma quantidade que tem em outras disciplinas, história, biologia. Então, matemática vai ter a mesma quantidade, por isso que eles focam numa coisa mais conteudista ali mesmo, né? Tá certo? Não tanto em interpretação. Então, aqui tem umas dicas para como você fazer a prova, tá certo? Essa dica aqui eu acho que é muito relevante. Quando você pensa, por exemplo, fazer a prova, às vezes você pode estar carregado com muitos sentimentos, né? E às vezes a gente viu diversas situações, por exemplo, em sala de aula, de alunos que foram fazer a prova e de repente, ou ficaram muito nervosos. Teve um aluno, por exemplo, em que o pai ele chegou e comentou assim, antes de entrar para fazer a prova, chegou assim, filhão, vai lá, vai bem nessa prova que teu carro está garantido para ano que vem. O moleque foi fazer a prova só pensando no carro, não conseguiu pensar em mais nada, tá certo? Então vai muito dessa administração, né? Você pensar ali, por exemplo, o que essa prova está representando para você. E quanto mais você pensa no que essa prova ela representa para você, você vai colocando uma carga ali emocional, né? Que acaba te travando. Então, uma dica aqui que a gente dá para que talvez isso daí possa ser aliviado, você tem que pensar o seguinte, o que eu tenho para fazer é a próxima questão. E o que eu vou fazer? Eu vou lidar com essa questão da melhor maneira possível. Se eu sei a questão, faço questão. Se eu não sei a questão, vou procurar alguma forma de chutar bem ali, tá certo? Ir para a próxima questão. Mas administrar sempre dessa forma. O que eu tenho para fazer é simplesmente a próxima questão. Tá certo? O segundo ponto ali é questão resolvida, questão esquecida. Você fez a questão, tá certo? Você passou para a próxima questão lá, você não vai ficar lembrando das questões que você resolveu anteriormente, ficar remoendo, né? Mesmo porque a tua concentração na questão que você está fazendo pode estar sendo afetada por uma outra questão. E esse nervosismo só vai atrapalhando ali. E a última coisa que a gente coloca, que a gente vai fazer aqui nas questões, resolvendo aqui as questões, sempre quando você começar a fazer as questões, você não vai ler
o começo do exercício. Suporte. Aquele texto suporte, que você vai ler sempre, vai começar sempre pelo comando da questão. Começa pelo comando da questão, vê o que o exercício ele está pedindo, para daí, depois de ver o que o exercício está pedindo, ver o que você precisa, de informação do gráfico, o que você precisa de informação, de repente, do que o texto ele passou ali, tá certo? Dessa forma você já direciona. Acontece muitas vezes, né, o aluno ele começou lá, pelo texto base lá da questão, chegou no comando, ele viu o que precisava fazer, daí, puxa vida, agora precisa disso. Mas onde que dá essas informações? Daí ele volta para o texto. Daí perceba que esse tempo que você gasta ali, tá certo? Refazendo uma leitura ali, pode prejudicar na sua prova. Por isso que começar sempre pelo comando da questão é uma coisa fundamental. E uma outra dica que eu coloco aqui, como a gente comentou ali, de fazer sempre as questões fáceis, médias e difíceis, então você tem que saber construir essa prova. E você tem que ter uma estratégia para que consiga fazer consiga caçar essas questões fáceis, depois ir para as questões médias e as questões difíceis. Como você vai fazer isso daí? Eu vou colocar aqui de uma forma, mas você pensa ali como que você vai fazer, tá certo? Dá para você fazer, sei lá, x bolinha quadrado, tá certo? Quadrado. Tá, retângulo. Tá, então x bolinha quadrado. Isso que o quadro é quadriculado aqui. Tá, olha só. Com menos perto. Ó, então o que você vai fazer? Nas questões, você vai dar uma lida na prova. Pegou lá a prova de matemática, 45 questões. Você vai dar uma lida nos comandos da questão. Lê o comando. Essa questão é fácil, consigo fazer. Marca o xizinho lá na questão, porque foi uma questão resolvida. Quando você lê o comando e você vê assim, puxa vida, essa questão acho que eu consigo fazer, mas vai demorar um pouquinho mais. Marca a bolinha, deixa essa questão para fazer depois. Mas que caiu uma questão lá que você não sabe como fazer, o que você faz? Você coloca o quadradinho. Coloca esse quadradinho e se der tempo você volta nela. Daí você constrói a prova. Você faz lá todas as questões fáceis, não vai ser muitas questões, sei lá, pode ser umas 10, 15 questões, tá certo? Que você vai fazer fáceis. Depois você resolve as questões médias ali e já marca o gabarito, tá certo? Marca o gabarito. As questões difíceis, uma questão que de repente você vai chutar, pensa ali como que você vai chutar, né? Porque... Chute com coerência. Né? Veja, porque às vezes, se você for chutar a questão, por chutar a questão, você não precisa ficar conferindo alternativa por alternativa, né? Tá certo? De repente, vale a pena até você chutar direto no gabarito. Gente, chutar a questão, tá certo? Você lidar com uma questão que você não sabe é uma coisa normal, tá certo? Seria uma coisa normal. Então, o que você tem que fazer é administrar a prova para você construir uma nota coerente. A gente teve alunos, por exemplo, brilhantes em matemática, que chegou lá para fazer a prova, foi lendo cada questão e resolvendo cada questão. Chegou no final da prova, deixou umas 15 questões sem fazer. E as fáceis? Teve que chutar as 15 questões. O que aconteceu? Teve questões fáceis lá que ele poderia ter feito, certo? Que ele não conseguiu fazer. Por quê? Porque administrou a prova de uma maneira errada. Focou em questões que de repente não... gastou um tempo ali em questões que de repente ele não conseguia fazer, tá certo? Gastou um tempo desnecessário. Então a estratégia para você resolver isso daí é muito importante. Eu acho também ali o principal foco que nem a gente está falando, eu acho de tudo isso, professor Felipe, é a questão do treino, porque quanto mais você treinar, você mantém aquela postura quando você chegar no Enem. Então assim, se você nunca pegou uma questão para fazer ou até uma frente de matemática para você estar fazendo em casa, treinando, você vai chegar no Enem, você vai ver aquela montoeira de questão, você vai se perder. Então assim, você precisa treinar, porque matemática é treino. Outra coisa, os resumos. Mapa mental em matemática é interessante, contanto que eu coloquei alguns exemplos, né? Então assim, é muito conteúdo, professor. O ensino médio ele exige muito e é muitos detalhes. Então faz lá um resumo bem feito. Eu até brinco com os meus alunos, Felipe. Eu falei bem assim, chega no terceirão, pai e mãe vai brigar com a professora. Mas pega cartolina, aprende função quadrática. Faz um resumão de função quadrática na cartolina e cola na parede.
você está garantindo um bom resultado, certo? Continuando. Então, falando sobre isso ainda, né? A importância de você fazer um bom resumo. Às vezes você lidou com um conteúdo, lá no primeiro ano, por exemplo, a Giovana falou aqui sobre função quadrática. Então você lidou lá com a função quadrática. Você chega no terceiro ano, uma prova, por exemplo, que você fez, foi muito bem na prova, mas chegou lá no terceiro ano você não lembra como faz a questão. E talvez é porque você não conseguiu fixar esse conteúdo. Talvez a melhor maneira de fixar isso daí, tá, seja você produzindo sempre um bom resumo. Então o que você vai fazer? Você viu lá a função quadrática, tá certo? Você vai fazer um resumo. Depois que você fizer esse resumo, você vai colocar algumas questões que são modelo para você. Essas questões não devem ser questões fáceis. São questões que abordem todo o conteúdo, tá certo? Por quê? Porque depois de ter feito esse resumo e ter feito essa questão, o que você vai fazer? No outro dia, tá certo? Você está vendo um outro conteúdo, está vendo a função exponencial. Antes de começar a lidar com função exponencial, você vai dar uma olhada no resumo. É aquela lida rápida no resumo. E você vai pegar aquela questão modelo, tá certo? Questões. Você vai pegar aquela questão modelo e vai resolver ela, tá certo? A partir do momento que você foi resolvendo, treinando essas questões e lidando com esse resumo, isso aí vai sendo como um parafuso, parece que vai fixando ali na sua cabeça. E quando chega lá, tá certo? Um tempo depois, você vai lidar com esse conteúdo, você vai conseguir lembrar de uma maneira mais fácil, porque foi alguma coisa que você treinou, tá certo? Mesmo quando você não estava lidando com esse conteúdo. E até mesmo porque eu acho assim que é uma coisa que vocês deveriam também já se perguntar há algum tempo, é como vocês aprendem. Eu, por exemplo, eu aprendo com um exemplo. Então você pode vir aqui dar uma aula para mim expositiva, dialogada, que eu vou ficar quieta, prestando atenção, mas é só no momento que você me der um exemplo que eu vou entender todos os conceitos que você me falou. Então, assim, por isso que o professor Felipe falou, e eu acho importante, as questões modelo que ele está falando são os famosos exemplos, que tanto nós fazemos em sala de aula. Eu, por exemplo, eu passo o conceito e depois eu já começo a fazer um monte de exercício com o exemplo. Que são aqueles exercícios, que nem o Felipe falou, que abordam todo o conteúdo. Então, às vezes, quando você vê a aplicabilidade do conceito em uma questão, você consegue visualizar melhor essa questão e também ter um aproveitamento melhor, certo? Como se fosse, a gente sempre fala, eu sempre falo em sala de aula, né? A gente ensina a montar, né? Tá certo? A gente coloca ali, faz o exercício, a gente ensina como encaixar a peça. Mas quem encaixa a peça é você, né? Tá certo? A partir do momento que você faz o exercício lá. Beleza? Então aqui, ó, nós vamos pegar esses conteúdos aqui, né? Funções, geometria plana e espacial, que são, aqui eu coloquei o percentual de que eles são abordados no Enem. Então notem que geometria plana e espacial é um conteúdo de peso, né? Tirando a parte estatística. O professor Gabriel e o professor Hermes já comentaram com vocês em relação a isso, sobre os principais conteúdos. E a gente só pegou em relação ao que nós vamos trabalhar hoje. Então, olhem a importância que vocês precisam dar para a geometria plana e espacial, certo? Lembrando que eu considero ali a espacial mais pesadinha, porque a própria espacial já requer a plana, né? Então, se você tem um bom domínio da geometria plana, e olha só, gente, olha só a importância. Geometria plana, fundamental, né? Praticamente fundamental, aí sexto, sétimo, oitavo, nono ano, geometria plana. A espacial também, você vê os principais ali, o que o pessoal vê no segundo ano e depois revisa no terceirão, vocês estudam praticamente todos os sólidos no nono ano. Então, a importância que tem esse conteúdo e as fórmulas que a gente está acabando de falar, né, que você precisa saber. Então, vale a pena. Se você aí que está no terceirão não fez um bom resumo, não colocou cartolina no seu quarto, ainda dá tempo. Porque quanto mais você visualiza, mais você se familiariza com as questões e com as fórmulas. É importante fazer esses resumos, principalmente dessas questões, esses conteúdos que mais são cobrados, né? Tá certo? E para nos ajudar a fazer uma boa aula, vamos ter aqui uma surprise. Tá certo? Você gosta de videogame, Felipe? Nossa, eu curto bastante. Hoje em dia quem não curte, né? Tem gente que não curte videogame, será? Eu curtia desde pequena, gente.
Eu sempre curti também. E um jogo bem famoso da minha época, que não sou tão velha assim, era o que, Felipe? Ah, mas ainda é da nossa época, né? Tá certo? Ainda tá em moda. Meu filho ama esse carinha aí, tá certo? É o famoso, maravilhoso, tá certo? Ele foi magnífico. Ele foi um dos jogos que revolucionou, né? Porque todos os jogos antes, eles eram uma coisa totalmente mecânica, né? Aquele coisa de encaixar e tal. E ele veio com uma pegada diferente. Qual que era a pegada diferente? Ele veio... Você ia começar esse jogo, você se pergunta assim, qual é o objetivo do jogo? E, ó, você vai salvar a princesa. E a pessoa ficava assim, ah, meu pai, eu vou salvar a princesa, ela foi capturada e tal. E quem que você vai ser? Você vai ser o encanador que gosta de macarrão. Estamos falando do Mario. Tá certo? Então, para ser um pouquinho diferente, vamos incorporar aí 2 personagens. Espero que vocês gostem. It's me! Ficou top, hein? Olha só, aí vocês veem a evolução do Mario. Ali o Mario em 81. Depois você vê que ele foi ficando melhor, mais bonitinho. Até chegar o seu melhor momento, seu melhor modelo, tá certo? Eu para incorporar o Mario até enchi minha barriga de algodão aí para que desse certinho ali. Tá certo? Você vê bastante, aqui foi bastante o efeito cogumelo, tá certo? Esse efeito muito cogumelo aí deixou o Mario ficou dessa forma aí. Beleza? Vamos estudar agora sobre elementos de geometria, principalmente elementos também de função, lidando com gráficos. Então vamos fazer agora um resumão sobre função afim. Aqui tem um resumo que eu tirei na internet, vou montar aqui o resumo. É muito importante, como a gente falou lá sobre o resumo, que você faça essa parte aí do resumo. Pode passar? Então, sobre função afim, a função afim ela sempre vai se apresentar dessa forma, né? f de x igual a x mais b, ou y igual a x mais b. Lembra que f de x e y, tá? Eles representam a mesma coisa ali, tá? Então, como que vai acontecer? Sempre vai ter um valor junto com o x, tá certo? Esse valor é o coeficiente angular. E sempre vai ter um valor aqui, um termo independente, um termo sem o x, que vai ser nosso coeficiente linear. Ok? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho coeficiente angular que vale 2, coeficiente linear vale 1. Coeficiente angular vale 3, coeficiente linear vale menos 2. E cada um desses elementos, ele vai indicar uma coisa aqui no gráfico, ele vai indicar um comportamento, tá certo? E o que a gente tem que saber é o que cada um deles está indicando. Por exemplo, eu tenho aqui ó, a função y igual 2x mais 1. Como que ficaria o gráfico dessa função? Eu poderia montar a tabelinha, né? Mas eu vou tentar deduzir isso daqui de uma maneira mais rapidinha. Então, como que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Aqui eu tenho dois elementos, o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente linear ele está indicando sempre, onde essa função ela está cruzando o eixo y, tá certo? Esqueci de colocar aqui. Então, onde a função está cruzando o eixo y. No caso aqui, essa função está cruzando o eixo y aonde? No 1. Então, eu vou marcar esse ponto aqui. Já sei que a função está passando por aquele ponto. Ok? Veja uma coisa, por que está cruzando ali? Porque se eu colocar o x igual a 0, ó, veja, quando não tem deslocamento horizontal, o x vale 0. Então se eu colocasse aqui 2 vezes 0, o y ia valer quanto? 1. É por isso que ela está cruzando naquele ponto. Tá. E agora, o que está indicando esse coeficiente angular? O que está indicando esse 2 aqui? Então, esse 2, ele está indicando quanto que essa função está crescendo de um termo para o outro. Então, vamos imaginar aqui, ó. Aqui passou uma unidade, tá? Essa função está em 1. Ela vai crescer para quanto? Para 3. Então, aqui, ó, passou uma unidade. Essa função, ela vai crescer 2 unidades aqui, tá? Então, ó, de 1 mais 2 seria 3.
Então, virei aqui. Tá certo? Então eu sei, ó. Deixa eu colocar aqui. É como se eu tivesse aqui. É como se eu tivesse uma escadinha aqui sendo formada. E eu sei que o degrau que está sendo formado aqui é de 2 unidades. Veja, se eu passar mais uma unidade aqui, ó, passei mais unidade, ele vai crescer quanto? Mais 2. Tá certo? Veja, a partir do 3 ele cresceu mais 2. Então ele veio mais 2 unidades. Então esse coeficiente angular ele vai indicando quanto que essa função, ou ela está crescendo, né? Quanto que ela está aumentando, ou ela está diminuindo. Tá certo? Então aqui eu poderia fazer um gráfico, né? Vamos ver se vai ficar uma reta aqui. Então aqui eu tenho um gráfico dessa primeira função. Tá certo? Vamos imaginar essa função. Então, vamos colocar mais esses degraus aqui, mas só para a gente entender o conceito. Veja uma coisa, a função, o b aqui, coeficiente linear, vale quanto? Menos 2. Se ele vale menos 2, eu sei que a função está cruzando ali. Beleza? Tá, a função está passando por esse ponto. Qual que seria o próximo ponto? Veja, a partir do momento que ele anda uma unidade, tá certo? Ele vai crescer quanto? Veja, o nosso coeficiente angular vale 3. Por isso que ele vai crescer 1, 2, 3 unidades. Ele vai passar aqui, ó. Beleza? Ó, vamos lá. Cresceu mais uma unidade. Mais uma unidade ele vai aumentar a 3 também. Então 1, 2, 3. Ele passaria aqui. Então eu sei que a partir do menos 2, essa função ela está crescendo 3 unidades. Beleza? E essa aqui, só para a gente trabalhar com o A negativo. Quando o A, no caso aqui, ele vale menos 1. E o B vale 5. Então o que está acontecendo? O B vale 5. Então a função está passando aqui, ó, no 5. E a partir desse 5, ele está diminuindo sempre uma unidade. Então aqui ele diminuiu uma unidade, aqui diminuiu uma unidade, aqui uma unidade e assim sucessivamente. Então aqui eu consegui formar o gráfico dessa função. Fiz tudo isso só para a gente indicar como que a gente faria o cálculo. Deixa aqui. Como que a gente faz para identificar qual que seria o valor do coeficiente angular? Então, veja uma coisa. Eu conseguiria identificar fácil, por exemplo, o coeficiente angular se eu tivesse o comportamento acontecendo em uma unidade. Então aconteceu uma unidade. Ó, veja, daqui para cá ele cresceu 2 unidades. Então eu sei que o coeficiente angular vale 2. Se ele cresceu 3 unidades, eu sei que o coeficiente angular vale 3. Se ele diminuiu uma unidade, eu sei que o coeficiente angular vale menos 1. Para eu descobrir quanto que vale esse coeficiente angular, então, é só eu fazer o quê? É pegar um ponto e diminuir o seu termo anterior. Então vamos imaginar que eu tivesse um ponto A com XA e YA e um ponto B com XB e YB. Tem que tomar cuidado para achar aqui. Olha lá, o A, ele seria quanto então? Então era só fazer diferença. Aqui eu coloquei errado, né? Era só fazer diferença então entre o YB e o YA. YB menos YA. Dividido por quanto? Veja, aqui eu estou falando de uma unidade. Mas vamos imaginar que aconteceu em 5 unidades. Tá certo? Aconteceu ali em 5 unidades. Como que eu faria para descobrir qual seria o coeficiente angular? Era só dividir, no caso, por esse comportamento que aconteceu 5 vezes. Então eu teria que dividir por 5. Mas para descobrir essa diferença, eu teria que fazer a subtração, né? XB menos XA. Essa formulazinha, a formulazinha do coeficiente angular, se a gente perceber aqui, essa formulazinha do coeficiente angular, para eu indicar essa distância aqui, YB menos YA ou XB menos XA, ela também vai incidir sobre uma coisa maravilhosa lá que a gente viu em trigonometria, né? Que esse coeficiente angular ele cruza, ele vale a mesma coisa que a tangente do ângulo formado ali. Então vamos imaginar aqui, ó, aqui ele está formando um ângulo alfa ali, tá? Então
desse ângulo alfa que está sendo formado, a tangente do ângulo formado também vai ser o coeficiente angular dele. Tá, vamos ver mais alguns elementos aqui. O gráfico, então, da função, dessa função afim, sempre vai vir dessa forma, né? Desculpa. Vou voltar aqui, esqueci. Vai, 1, 2, 3. Vamos lá. A raiz da função. Como que a gente faz para identificar aqui qual que seria a raiz da função, ou zero da função? Para identificar a raiz da função, o zero da função, eu vou chamar a função, tá? No caso, a função f de x igual a zero. Quem que é a função f de x? Ax mais b é igual a zero. E agora eu vou isolar esse x aqui. Pega esse b, passa para o outro lado, vai ficar a igual, ax igual menos b, e o a que está multiplicando passa para o outro lado dividindo, fica então menos b dividido por a. Esse daqui é o valor da raiz da função, o zero da função, enfim. Veja que esses valores a gente consegue identificar aqui bem certinho no gráfico. Então, por exemplo, se eu tenho uma função onde o a vale zero, comportamento dessa função, se o a for maior que zero, essa função ela vai passar por aqui assim, né? Certo? Poderia ser assim, aqui um exemplo. Então aqui eu tenho um exemplo de uma função crescente, tá certo? Veja, onde essa função está cruzando o eixo x e o eixo y, cada uma delas determina uma coisa. Então aqui ele vai determinar o valor do coeficiente linear, e aqui, tá certo? Esse carinha, deixa eu fazer outra cor aqui, ele vai identificar a raiz da função, tá? O zero da função, que é menos b sobre a. Então, se eu tivesse o azinho, se o azinho ele fosse negativo, a função ela ia se comportar dessa forma, né? Tá certo? Então aqui eu também vou ter o coeficiente linear, e onde essa função está cruzando o eixo x, tá certo? Onde ela intercepta ali o eixo x, eu tenho a raiz da função, que é menos b sobre a. E a última coisa que a gente pode utilizar aqui, a lei de formação da função, vários exercícios você vai ver isso, né? O exercício ele passa 2 pontos para você e pede, por exemplo, para você calcular qual que seria o comportamento da função, pede para você identificar qual que seria um terceiro elemento. Tem algumas formas para a gente achar isso daí. Eu vou utilizar aqui com vocês a forma do coeficiente angular, mas tem uma lá que a gente usa no terceiro ano, tá certo? Que se eu tiver 2 pontos, eu posso fazer um determinante, né? Que seria xy, coloco os 2 pontos aqui, xy lá, xby, xy, isso igual a zero. E lembra lá o determinante, né? Diagonal principal, você multiplica somando, diagonal secundária, você multiplica sobre 3. Beleza? Vamos lá. Então nesse exercício, a gente está vendo aqui um exercício do Enem de 2017. Nesse exercício de função afim, ele está pedindo para a gente ver um elemento aqui. Lembra sempre quando a gente for fazer a questão, essa questão do Enem, a gente sempre vai começar lendo o comando da questão. Muito bom, você está craque nisso. Então, o que ele está perguntando aqui? Ó, ele está perguntando o seguinte: a representação algébrica do lucro em função do tempo. Veja que o lucro ele seria referente ao eixo y, tá certo? E o tempo referente ao eixo x. E aqui nas alternativas, você vê claramente ele apresentando uma função aqui. Então, gente, eu nem preciso ir lá para o texto, tá certo? Eu nem preciso ler o texto para resolver isso daqui. Eu vou ver direto nas alternativas aqui qual que representa. Gente, aqui fica muito fácil resolver esse exercício, porque a gente vê onde a função afim ela se apresenta, né? Eu vou colocar da mesma forma como está apresentando ali, tá? L de t igual, veja que seria um valor em x, que vai ter um número aqui, né? Junto com o x, tá certo? E um valor aqui que vai ser o termo independente, que seria o nosso b. Então eu vou ter o valor de A e o valor de B. O que eu preciso para matar esse exercício é identificar o valor de A e B. Aqui fica fácil identificar qual que seria o valor de B, né? Porque o B é o quê? O B é o valor onde essa função intercepta o eixo y. Onde essa função
corta o eixo Y e menos 1000. Então eu sei que esse valor aqui, ó, é menos 1000. Eu já matei a questão, né? Porque a única alternativa que apresenta menos 1000 é essa, ok? Mas como que eu faria, por exemplo, para identificar qual que seria o coeficiente angular? O valor que está junto com o t aqui. Veja que aquela formulazinha que a gente trabalhou, se eu tivesse 2 pontos, né? Tá? Como que eu faço para identificar o coeficiente angular? Tá? Tem a formulazinha lá, eu pego um valor de y menos um valor anterior em y ali, tá? E divido por essa coordenada aqui, essa coordenada x, tá? Menos mesmo a coordenada correspondente em x ali. Então vamos lá, para que a gente consiga fazer isso daqui, aplicando aqui, eu preciso de 2 pontos. 2 pontos que eu posso pegar, por exemplo, esse ponto, tá? E esse ponto aqui, que eu acredito que sejam os pontos mais fáceis para a gente identificar. Então eu vou ter esse ponto, eu vou chamar de ponto, como estou lidando com A e B aqui, eu vou chamar de ponto A, tá certo? Quais são as coordenadas desse ponto? Veja, não tem deslocamento horizontal, então o x vale 0. E o y vale quanto? Menos 1000. Aqui, ó, quanto que vale esse segundo ponto? Eu vou chamar de ponto B. Em x ele andou 5 unidades, em y não andou nenhuma. Tá certo? Então se eu fosse fazer aqui, seria yb menos ya. O que é yb? 0. Menos o ya, que é menos 1000. Então seria menos 1000. Dividido por quanto? O xb vale 0. Desculpa, o xb vale 5, né? Menos o x de a que vale 0. Então aqui ficaria menos com menos mais 1000 dividido por 5. 1000 dividido por 5 dá quanto? 200. Então eu sei que esse valor que está junto aqui, que está junto com o t aqui nessa função, ele vale 200. Tá certo? Então a função ia ficar L de t igual a 200t menos 1000. Ok? No caso, a alternativa D. Ok? Vamos lá? Para continuar aqui, resolvendo as questões de função afim, vamos ver se alguém está afim de resolver essa questão ali. Então, vamos ver se tem uma princesa disponível para nos auxiliar. Vocês me ajudam a chamar essa princesa? Chama essa princesa para ver se ela vem. Vamos ver se nessas fases aí do mar a gente vai conseguir salvá-la. Ok? Você me ajuda a chamar a princesa? Vem, princesa! Vem, princesa! Cheguei! Para alegria de vocês! Questão do Enem de 2016. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas 2 seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por 2 segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna, em função do tempo, certo? Então, olha só. Ali, você já está vendo que é o gráfico de uma função afim. Eu tenho 2 retas. Uma que foi do A até o ponto B e a outra reta do ponto B até o ponto C. Nem tudo, gente, você vai precisar utilizar fórmulas específicas. Coeficiente angular, coeficiente linear. Esse daqui é um exercício que você consegue fazer apenas interpretando. Olha só, então a cisterna tem um total de 6.000 litros. 6.000 litros, certo? Foi esvaziado em 3 horas. Na primeira hora, tinha apenas uma bomba. Então, ó, 1 hora, a bomba esvaziou 1.000 litros. Depois dessa hora, eles ligaram mais uma bomba e juntas elas esvaziaram o restante. Então vamos pensar o seguinte, ó gente, eu tenho 6.000 litros, que é o total, para esvaziar. A primeira hora eu esvaziei 1.000 litros. Então, continha bem básica, eu ainda tenho 5.000 litros para esvaziar, certo? Então, isso daqui foi em 1 hora com uma bomba. Se eu já esvaziei 1.000 litros, ainda falta quanto? 5.000 litros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses 5.000 litros aí e vou ver em quantas horas demorou para esvaziar.
Então, foi esvaziada, ó, de uma aqui até 3. Eles demoraram para esvaziar 5.000 litros em 2 horas. Ou seja, 5.000 divididos por 2, em cada hora foi esvaziado 2.500 litros. Só que agora tem o diferencial. Aqui, na primeira hora, eu só tinha uma bomba. E essa bomba esvaziou 1.000 litros. A partir da segunda hora agora, eu tenho 2 bombas. Então vamos pensar o seguinte. Cada hora foi esvaziado 2.500 litros, certo? Se a primeira bomba esvazia 1.000 litros por hora, então desse 2.500 eu vou tirar 1.000. Essa daqui foi a primeira bomba. 2.500 menos 1.000, subtração básica, 1.500 litros. E é exatamente o que está perguntando ali, ó. Qual é a evasão em litro por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora? Então, se a primeira era, em uma hora, ela esvaziava 1.000 litros, a segunda bomba, 1.500 litros. Alternativa C, de céu, certo? Vamos agora falar de função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau. Então, assim, função quadrática, fórmula do termo geral. Ax² mais bx mais c. Essa daqui é uma função quadrática completa, onde vocês têm o coeficiente a, b e c, certo? Lembrando que, para ser função quadrática, esse a aqui tem que ser diferente de zero. Por que ele não pode ser zero, professora? Porque se o teu a vale zero, o teu x² vai desaparecer. Você não tem uma função quadrática, certo? Então, essa daqui é a fórmula do termo geral. Nós temos alguns pontos específicos da fórmula. Da função quadrática. Eles são a concavidade. Então, agora, a função afim que nós vimos com o professor Felipe, ele dava uma reta. A função quadrática é uma parábola. O que determina a concavidade da sua parábola é o valor do a, que é exatamente o que tem na frente do x² aqui, ó. Então, se o seu a for positivo, ele for maior que zero, a sua concavidade vai ser para cima, roxinho feliz. Se o seu a for negativo, menor que zero, o seu roxinho vai ficar triste, certo? Concavidade para baixo. Então, o que determina a concavidade da tua função quadrática é o valor do a, que está na frente do x². Zeros da função. Os zeros da função são as raízes. É onde a tua parábola vai cortar o eixo x. Então, depende de qual situação que você tem. Aqui eu coloquei alguns exemplos, certo? Então, você pode ter uma função quadrática completa, onde você tem o a, o b e o c, os 3 valores, ou função quadrática incompleta. A primeira é onde você tem a e b, e a segunda, aonde você tem o a e o c, certo? Como que eu resolvo isso? Quando nós falamos das raízes da função quadrática completa, nós estamos falando de Bhaskara. Então, aquela fórmula conhecida de vocês. Vou colocar aqui, ó. X igual menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac sobre 2a. Tem alguns professores de matemática que eles colocam no lugar da raiz o delta. Então, eles fazem em 2 partes. Então, você pode apagar essa parte aqui, do b ao quadrado menos 4ac, e no lugar colocar o delta. Colocar o delta. E daí você calcula o delta separado. Isso daqui também ajuda, para quê? Porque aqui você tem, ó, no teu vértice o delta separado, tá vendo? Muitas vezes você não precisa da fórmula inteira, você só precisa do teu delta, quando você está falando de ponto máximo e ponto mínimo. Então, para que você pegar toda essa parte, você só vai usar aqui, né? Então, a função quadrática completa, que tem a, b e c. Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou apagar. Eu vou mostrar um exemplo da função quadrática completa. Uma f de x igual a 2x² mais 5x menos 10. O valor a vale 2, é o que está na frente do x². O b é o coeficiente que está na frente do x, ele vale 5. E o c, a gente sempre brinca, c de sozinho, né? É um número que está sozinho, que não tem ali a parte literal, certo?
Então, essa daqui é uma função quadrática completa. Você iria igualar a zero, iria resolver uma equação daí, com Bhaskara. As incompletas, A e B, A e C, duas maneiras. Eu tenho aqui uma f de x igual a 7x menos... 7x ao quadrado menos 14x. Isso daqui é uma função quadrática incompleta, aonde você tem o valor de A e de B. Você não tem o C aqui. Então, você não precisa aplicar Bhaskara. Você pode usar a parte da fatoração, né? Deixar o fator comum em evidência. Ou também essa daqui. Dois x ao quadrado menos 50. Então, você tem o número que está com x ao quadrado, que é o A, e o número que está sozinho, que é o menos 50. Nesse caso aqui, ela é uma equação, é uma função A e C, certo? Você só vai igualar a zero e isolar o x. Então, aqui são as maneiras de você encontrar os seus zeros da função, que é onde a sua parábola vai cortar o eixo x. Depois disso, nós vamos para uma parte bem importante, que é a parte do vértice. O vértice, ele é um ponto, ele é uma coordenada. Então, você vai ter duas fórmulas aqui, ó. O x-vértice e o y-vértice. O x-vértice é dado pela fórmula menos b sobre 2a. Professora, da onde que eu vou tirar o b e o a? Da tua função quadrática. O y-vértice, ele é dado por menos delta sobre 4a. Então, foi o que a professora falou no começo, ó. Esse delta aqui, ó, era exatamente o que estava dentro da raiz. Então, toma cuidado com isso, tá, gente? Já vi muito aluno errando, colocando a raiz junto. Então, digamos aqui, deu raiz de 25. Em vez de colocar o 25 aqui, eles colocam o 5, já tiram a raiz. Então, toma cuidado com isso daí. E, por se tratar de um ponto, você vai ter duas coordenadas. Então, a primeira fórmula vai te dar a coordenada referente ao eixo x e a segunda fórmula a coordenada referente ao eixo y. Então, ele vai ser um ponto, tá? Ele também é chamado, o y-vértice, de valor máximo ou valor mínimo da parábola. Depende da sua concavidade. Então, se a tua parábola tem concavidade para cima, você vai ter o ponto mínimo. Se a tua parábola tem concavidade para baixo, você vai ter o ponto máximo, tá? Então, como que eu faço para calcular o ponto máximo e o ponto mínimo? Você usa o y-vértice, certo? E o último, aqui eu também estava falando em relação ao vértice, dependendo do teu delta, ó. Se o teu delta é positivo, a tua parábola vai cortar em duas raízes, dois valores distintos. Então, você vai ter um valor aqui, o x1, e aqui o x2. Vai cortar o eixo x. Se o teu delta for igual a zero, a tua parábola vai cortar em um único ponto. Então, o teu x1 vai ser igual ao teu x2. E se o teu delta for menor que zero, daí depende da concavidade. Ela vai estar flutuando, tanto nos primeiros quadrantes, né, os quadrantes de cima, quanto nos quadrantes de baixo. Então, ela não vai cortar o eixo x. Por quê, professora? Porque não existe, nos reais, né, raiz com um índice par negativo, certo? Então, ela vai cortar o eixo y no valor de c. Então, aqui é o eixo y, no próprio valor de c, gente. Professora, e se ela for incompleta, A e B? Ela não tem c. Então, o teu c vale quanto? Zero. Então, ela vai cortar na própria origem, certo? Aqui estão os pontos principais da função quadrática. Agora, nós vamos resolver alguns exercícios. Vamos pegar agora os conceitos de função quadrática e vamos aplicar em alguns exercícios, tá? Enem 2016. Para evitar uma epidemia, a Secretaria de Saúde de uma cidade detetizou todos os bairros, de modo a evitar a proliferação do mosquito da dengue. Sabe-se que o número f de infectados é dado pela função f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, em que t é expresso em dia e t0 é o dia anterior à primeira infecção, e que tal expressão é válida para os 60 primeiros dias de epidemia. A Secretaria de Saúde decidiu que uma segunda dedetização deveria ser feita no dia em que o número de infectados chegasse à marca de 1.600 pessoas,
E uma segunda dedetização precisou acontecer. A segunda dedetização começou no... Então vamos lá, uma função quadrática, uma f de t igual a menos 2t ao quadrado mais 120t, certo? Então ele colocou ali o total de infectados, chegasse a marca de 1.600 pessoas. E ali no começo ele falou que essa função, né, que ó, sabe-se que o número f de infectados é dado pela função. Então essa função aqui, o f de t é o número de infectados. O que eu vou fazer? Eu vou substituir esse f de t, lembrar que ele também é como se fosse o y, né? Exatamente o que eu quero. Então no lugar do f de t eu vou colocar 1.600. Igual a menos 2t ao quadrado mais 120t. Preciso arrumar isso daqui, certo? Vou igualar a zero para fazer uma equação de segundo grau igualada a zero. O que eu vou fazer aqui, ó? Esse 1.600, ele pode passar para cá, trocando de lado, trocando de operação, né? Ou, para ficar mais fácil, eu deixar o t ao quadrado positivo. Então, menos 2t ao quadrado, eu posso passar para o outro lado, e o 120t também. Então, arrumando, eu vou trocar lá, ó, 2t ao quadrado, mais 120t, vai ficar menos 120t, mudou de operação, mais 1.600, igual a zero. Agora, eu tenho uma equação de segundo grau completa. O a vale 2, o b vale menos 120 e o c vale 1.600. Para facilitar, gente, olha só, tanto o a, o b e o c, eles são múltiplos de 2. Então, para ficar mais fácil, para eu ter menores valores na Bhaskara, dá para eu dividir a conta inteira por 2. Dividido por 2. Então, vai ficar t ao quadrado menos 60t mais 800 igual a zero. Certo? E agora eu vou aplicar Bhaskara. O meu a é o que está na frente do t ao quadrado, vale 1. O b vale menos 60 e o c vale 800. Uma colocação importante, gente. O b está negativo, tá? Menos 60. Não esqueça do sinal. Vou usar Bhaskara lá. X igual. Eu vou usar tudo junto. Menos b. Então vai ficar menos 60. Esse menos é da fórmula. Esse menos é o b que está negativo. Mais ou menos, raiz de b ao quadrado. Então vai ficar menos 60 ao quadrado. Menos 4 vezes 1 vezes 800. Então, ó, b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Dividido por 2 vezes 1. Vai ficar lá então. X igual. Vamos resolver. Menos com menos, mais. 60 mais ou menos. Raiz. Menos 60 ao quadrado, lembrando que menos 60 vezes menos 60 vai ficar positivo, né? 3.600. Mário, tô certo? Menos 4 vezes 1 vezes 800. Vai dar menos 3.200. Eu sempre faço assim, ó, gente. Ó, menos 4 vezes 1 dá menos 4. Menos 4 vezes 8 vai dar menos 32. Eu acrescento os dois zeros. Dividido por 2 vezes 1 vai ficar 2. X igual 60 mais ou menos. Raiz de 3.600 menos 3.200 vai ficar a raiz quadrada de 400. Dividido por 2. X igual a 60 mais ou menos. A raiz quadrada de 400, 20, né? Dividido por 2. X1, X2. 60 mais 20, 80. Ah, é T. 60 mais 20, 80. 80 dividido por 2 vai dar 40. 60 menos 20, 40. 40 divididos por 2, 20. Só uma consideração. Aqui, ó, eu usei o X, mas na verdade a nossa incógnita é T. Então aqui seria T, né?
Aqui seria T, T e T. Então, eu encontrei T1 e T2. Ele está perguntando o seguinte, ó. A segunda dedetização começou no... O que vem primeiro? Qual dia que vem primeiro? O 20º, né? Então, a resposta é a letra B. 20º dia. Vamos lá agora. Continuando, vou chamar o meu parceiro aqui. Mário, venha resolver a próxima. Vamos lá, para mais uma questão. Antes, vamos responder isso daí, ó. Por que o Mário e o Luigi foram no psicólogo? Porque eles estavam numa fase difícil. Muito boas. Vamos lá, resolver mais uma questão, Enem 2017, sobre função quadrática. Como estou fazendo ali, sempre começando sempre pelo comando da questão, tá? A gente vai ver se é necessário ler o tópico lá, ler o texto base. Então aqui ele fala aqui, ó, a equação que descreve a parábola. E veja uma coisa aqui, no exercício ele já passa pra gente a parábola. Então eu vou copiar a parábola aqui. Tem até aquela, né, do... Ficou certinho? Não, né? O que está errado não está certo. Tá, estou pensando na figura 2 aqui, que vai ser a figura que me interessa. Tá certo? E daqui eu vou tentar tirar tudo aquilo que eu preciso. Então aqui ele passou ali, ó, a equação que descreve a parábola. Tá certo? Então eu tenho essa parábola, as parábolas aqui, as alternativas, e eu quero saber qual equação, tá certo? Qual dessas equações está descrevendo aquela parábola. Veja que eu nem vou pro que o exercício ele está falando ali no começo, tá? Quem está se relacionando com quem. Eu vou tentar direto descrever isso daqui. Vamos tentar relembrar algumas coisas que a Giovana ela falou aqui, né? Então a gente tem alguns elementos aqui. Por exemplo, eu sei que quando a função ela intercepta o eixo x, eu vou ter o x' e o x duas linhas. Aqui no caso, pensa por exemplo o movimento que está fazendo aqui. Pensa por exemplo a baleia, tá certo? Free Willy. Ela vem lá de baixo, tá certo? Faz o movimento até lá em cima, atinge o seu ponto máximo, depois ela desce aqui, tá? Esse daqui, esse pontinho aqui, é o nosso ponto máximo, mas ele coincide com quem? Com o vértice da função. Tá certo? O vértice da função que é xv, yv. Como o ponto aqui, ó, para x ele não tem deslocamento, então é 0. E para y ele é 10. Mas tem uma outra coisa que ainda está pegando. Porque a função quadrática, ela se apresenta como y igual a ax ao quadrado mais bx mais c. E eu sei que esse ponto aqui, ó, esse carinha aqui, ó, o c é onde intercepta o eixo y. Tá certo? Então, no caso, olha só onde ela está cruzando o eixo y. Ela vem, pá! Tá certo? Ela está cruzando o eixo y aonde? Em 10. Então, eu sei que o c aqui vale quanto? 10. Perceba uma coisa que dá pra gente analisar pelas alternativas. Olha só que maravilhoso. Porque aqui já dava pra gente já pensar em alguns elementos, os elementos da alternativa. Veja que o C, o último elemento, ele vale 10. E o B, ele vale quanto? Se a gente analisar em todas as alternativas, nenhuma delas tem o B. E nenhuma delas tem o B. Tá certo? Então, se não tem esse valor, qual que seria ele? Eu poderia deduzir pelas alternativas. Mas eu posso pegar uma coisinha aqui que a gente viu. A gente sabe que o x do vértice, ele vale quanto? 0. Ó, qual que é a fórmula do x do vértice? Menos b sobre 2a. Se o x do vértice vale 0, eu sei que então que menos b sobre 2a é igual a 0.
tá certo? Fiz aquela multiplicação maravilhosa aqui, ó. Multipliquei cruzado isso daqui, ó. Menos b vezes 1, ficaria menos b. Tá certo? 2a vezes 0, qualquer coisa vezes 0 é quanto? 0. Se eu multiplicasse aqui por menos 1, multiplico aqui por menos 1. Ah, aquele famoso distributivo aqui, né? Chuveirinho da professora Solange, olha só. Menos com menos vai ficar o quê? Mais, né? Então ficaria mais b igual. Menos 1 vezes 0 vai dar 0. Então eu tenho o valor do b e do c. Tenho o valor do b e c. O que falta para matar essa questão? Falta descobrir quanto que vale o a, né? Tá certo? Então veja uma coisa. Eu sei que o b vale 0, c vale 10, tá? E eu quero descobrir o valor do a. Como que eu faço para descobrir o valor de a agora? Então, ó, eu tenho a função y igual a x ao quadrado mais o b vale 0. Então, vou trocar aqui ó, por 0. Então, 0x mais o c. Vamos trocar de cores. Vamos colorir. Mais o c que vale 10. Veja uma coisa. Para identificar agora qual que seria o valor do a, para matar a questão, eu preciso só de um ponto, tá? Qualquer ponto que eu pegue aqui, consigo substituir esse ponto, o valor de x e y, tá certo? Eu consigo identificar qual que seria o valor do a, então. Tá? Qual que seria o ponto indicado para que a gente pegasse? Um ponto onde eu tivesse o valor do x, tá? Então, o x aqui, o ideal é que esse x ele não seja igual a 0. Porque se eu substituísse aqui, ó, por exemplo, o x por 0, eu não ia chegar a lugar nenhum aqui, né? Tá certo? Então eu vou pegar algum outro ponto que não seja o x vértice para identificar qual é o valor do a. Tá, então aqui ó, eu vou pegar esse ponto aqui, que acho que seria o ponto mais tranquilo. Veja, qual que é esse ponto aqui? A coordenada para esse ponto. Em x ele andou 5 unidades. Para y ele andou quanto? 0. Então eu vou substituir o x. Então eu estou pegando o ponto aqui, ó. 5 e 0. Eu vou substituir o x por 5 e o y por 0. Então onde está o y? Vou colocar 0. Onde está o x? Então igual a vezes x ao quadrado. X vale quanto? 5 ao quadrado. Mais, aqui esse cara deixa de existir, então no caso mais 10 ali, né? Tá certo? Eu quero identificar quanto que vale o a aqui. Olha lá, então esse aqui vai ficar 0 igual 5 quadrado, 25a, mais 10. Vou pegar esse 10 e passar para o outro lado, vai ficar então ó, menos 10 igual 25a. Beleza? O 25 está multiplicando, ele passa para o outro lado, dividindo. Então vai ficar ó, menos 10 dividido por 25, o valor do a. Dá para dar uma simplificada, né? Dá para simplificar isso aqui por quanto? Por 5. 10 dividido por 5, desculpa, menos 10 dividido por 5, menos 2. 25 dividido por 5, 5. Então eu sei que o a, ele vale quanto? Menos 2/5. Matei a questão. Porque, ó, eu sei que a função é y igual a x ao quadrado, mais bx, mais c. Eu tenho o valor do c, tenho o valor do b, não tenho o valor do a. Agora eu consigo identificar aqui, vai ficar y igual. O a quanto vale? Menos 2/5 de x. O b não existe. Mais 10. No caso, a alternativa A de acertou. Vamos lá. Vamos lidar agora com elementos maravilhosos, elementos da geometria. Por isso eu vou chamar aquela, a querida, a maravilhosa princesa. Venha, princesa. Agora nós vamos dar uma ênfase em geometria. Está aparecendo aí para vocês um resumo, um mapa mental de geometria. Então é importante, gente, vocês pegarem todas as fórmulas, tanto da parte de geometria plana quanto a geometria espacial, vocês fazerem um resumo e de preferência em um lugar que você tenha acesso, tá? Para você conseguir visualizar e saber as fórmulas. E claro, você já deve ter ouvido falar em sala de aula das deduções, o que ajuda bastante também, porque às vezes você está tão nervoso com o vestibular que com o seu professor fazendo a dedução, você consegue deduzir a fórmula ali só olhando para o sólido ou para a figura que você tem. Eu utilizo muito isso com os meus alunos, fazendo as deduções. Vamos lá. Questão aqui de geometria plana. Uma família possui um terreno retangular
com 18 metros de largura e 24 metros de comprimento. Foi necessário demarcar nesse terreno 2 outros iguais, na forma de triângulos isósceles, sendo que um deles será para o filho e o outro para os pais. Além disso, foi demarcada uma área de passeio entre os 2 novos terrenos, para o livre acesso das pessoas. Os terrenos e a área de passeio são representados na figura. Então ali ele está mostrando a figura para vocês, um retângulo, e ele foi dividido ali a área de passeio e 2 triângulos brancos. A área de passeio calculada pela família em metro quadrado é D. Então nesse exercício, gente, tem mais de uma forma de fazer. Eu vou resolver uma que a gente vai lembrar de algumas formas. Então você tem lá o retângulo primeiro. O retângulo. Como que eu faço para calcular a área total desse terreno, a área de um retângulo? Tenho que lembrar da fórmula. Fórmula área de um retângulo é base vezes altura, certo? Então ali ele falou o seguinte, ó, a base vai valer 24 e no caso a altura aqui, ó, 18, certo? Então eu vou calcular primeiro essa área aqui. Vou fazer lá, área do retângulo, base vezes altura, 24 vezes 18. Vai ficar 432 metros quadrados, só confirmando. Essa é a tua área do retângulo, certo? Agora ele pegou e dividiu aqui, ó, em 2 triângulos e ele fez a área aqui, ó, do meio. O que eu vou fazer, gente? Ele quer essa área aqui pintada, a área do meio. Eu vou tirar a área desses triângulos aqui. E olha que bacana, ele falou ali uma informação importante. Ele falou que os triângulos são isósceles. Então eles têm os 2 lados iguais. Se aqui vale 18, ó, aqui em cima também ficou valendo 18. Certo? E olha que bacana. Se eu pegar esse triângulo aqui, ó, deixa eu fazer de outra cor, para vocês verem, vou fazer aqui de azul. Se eu pegar esse triângulo aqui e juntar com esse triângulo aqui, juntar eles, não formam um quadrado? Então, eu vou juntar esses 2 triângulos aqui, ó, e vou formar um quadrado de 18 por 18. Qual que é a fórmula da área de um quadrado? A fórmula da área de um quadrado é lado vezes lado, né? Ou L ao quadrado. Então, vai ficar 18 ao quadrado, 324. 324 metros quadrados. Como eu quero essa área aqui no meio, ó, eu vou pegar a área total, que é a área do retângulo, e vou tirar essa área do quadrado, menos a área do quadrado. Fazendo essa conta, então, 432, que é a área do retângulo, né, a área total, menos a área do quadrado, que é 324, vai dar 108. 108 metros quadrados. Tem alternativa? Letra A. A. Por favor, a unidade. Metros quadrados, tá? Cuidado com a unidade. Eu sempre falo para os alunos, é o quê? Bananas? Não. Porque se for a questão da primeira fase da federal, tudo bem, vai estar ali nas tuas alternativas. Mas se é a segunda fase da federal, não esqueçam a unidade, tá? Tinha outras maneiras de fazer também, gente. Eu peguei essa daqui porque ela contemplava exatamente as informações, retângulo e quadrado. Vamos lá, para mais uma piadinha muito boa, incrível. Ó, 2 palavrinhas para definir essa piadinha. Incrível. Ó, por que o Mario perdeu o processo para Sonic? Porque a justiça é cega. Nossa, só quem tem referência. Só quem tem essa referência aí vai entender essa. Justiça é cega. Tá. Ó, vamos fazer a questãozinha aqui. Questão, ela fala assim, ó. Uma pessoa possui um terreno na forma de um pentágono, como ilustra a figura. Vamos tentar desenhar isso daí, tá? Pra tentar fazer bem certinho, calcular o que o exercício está pedindo. Então, primeiro eu vou desenhar aqui esse pentágono. Vamos lá! Eu consigo desenhar isso aqui, né? Tá. Sabe se que é diagonal AD? Então tem uma diagonal aqui, ó. Eu sei que essa diagonal AD
é paralela com BC. Beleza. Então, se eles são paralelos aqui, então aqui eu tenho uma figura chamada trapézio. E aqui embaixo eu tenho um triângulo. Então aqui já dá para deduzir algumas coisas, né? Veja que eu preciso de algumas informações, tirar algumas informações. Então ele está dizendo que AD, a distância de A até D é de 50 metros. Então essa distância aqui é de 50 metros, ok? E é paralela a BC, que tem 29 metros. Então aqui tem 29 metros. A distância do ponto B a AD é de 8 metros. Então veja, quando ele fala distância, veja que essa distância aqui ela vai formar um ângulozinho de quantos graus? Muito bom, 90 graus. E essa distância aqui vale 8 metros. Tá certo? E a distância de E até D, deixa eu colocar outra cor aqui. Então essa distância aqui, ó, também formando um ângulozinho de 90 graus, é de 20 metros. Ok? E ele pergunta, a área em metro quadrado desse terreno é igual a quanto? Vamos calcular quanto que vale. Vocês perceberam que o bigode aqui tá tenso aqui, tá certo? Olha lá, vamos calcular então essa área. Então, para calcular isso aqui, eu teria a área daquela figura lá que é um trapézio, mais a área do... Oh, desculpa. A área do triângulo. É para ver se vocês estavam espertos. Beleza, como que eu faço para calcular a área do trapézio? A área do trapézio é o quê? É a única que tem a soma lá, né? É Bzinho mais Bzão, vezes a altura dividido por 2. E a área do triângulo, base vezes a altura, dividido por 2. Então eu só preciso desses elementos. Vamos lá? Quanto vale a base? A base menor do trapézio aqui. Aqui eu tenho a base menor, a base maior. Então a base menor vale 29 mais base maior que vale 50, vezes a altura. Quanto que vale a altura aqui, ó? 8 dividido por 2. Mais base aqui. Essa base, no caso, seria essa distância, que vale 50. Vezes a altura, que é 20. Tudo isso dividido por 2. Perceba uma coisa aqui. Dá pra gente fazer uma simplificação aqui, né? Ó, por exemplo, ó, só pegar o número par ali e dividir, né? Veja só, o único número par que eu não poderia pegar é esse que está dentro da soma aqui, tá? Mas vamos lá, ó. Aqui ficaria 8 dividido por 2, 4. E 20 dividido por 2, 10. Vai ficar mais fácil de calcular isso aqui, né? E aqui seria então, ó, 29 mais 50 dá 79. Vezes 4 mais 50 vezes 10, que dá 500. Agora vamos relembrar lá o que vocês viram lá no seu ensino fundamental. Viram lá com a professora Solange, viram lá com a professora Simone, com a professora Denise, tá certo? E visualizaram isso aí com vários. Olha lá, tem multiplicação e soma. Você faz primeiro o quê? Multiplicação, muito bom. Eu não sei, eu particularmente aprendi com a professora Denise, que não me ensinou só matemática, mas me ensinou a amar. Olha lá, 79 vezes 4. Veja que o 4 é 2 vezes 2. Então você multiplicar por 4 é você multiplicar o número 2 vezes por 2. Está dobrando ele 2 vezes. Beleza? Vamos dobrar isso daqui, ó. 79 vezes 2 é quanto? 258. 158 vezes 2, 316. Isso? 316 mais 500 vai dar 816 metros quadrados. Vamos marcar essa alternativa, que no caso é a alternativa C de certo. Beleza? Vamos para mais uma questão aí de geometria, virar agora em geometria espacial. Vamos lá, tá aparecendo uma imagem aí para vocês. O que significa essa imagem? É o Mário pensando na vida. Uma vida só, né, gente? Vamos lá, ó. Vamos fazer o exercício do Enem. Enem 2018. Como de costume, vamos direto para o comando
da questão. O comando fala assim, ó, qual o volume de madeira utilizado em centímetro cúbico na construção de uma caixa de madeira como a descrita para embalar os chocolates. Então, aqui a gente está querendo descobrir o volume de madeira. Tá certo? Então tem que ir lá no começo analisar as informações do exercício. Ele fala assim, ó, uma fábrica comercializa chocolates e uma caixa de madeira como na figura. A caixa de madeira tem um formato de um paralelepípedo retângulo, cujas dimensões externas em centímetros estão indicadas na figura. Tá, quais são as dimensões? 20 centímetros, 8 centímetros, 8 centímetros seria a altura ali, né? Inverti aqui na forma como desenhei. Vamos lá, 8 centímetros aqui seria a altura e a largura 20 centímetros também. Beleza. Daí ele está falando assim, sabe-se que a espessura da madeira em todas as faces é de 0,5 centímetros. Então eu sei que a espessura aqui, ó, tá certo? Essa, deixa eu colocar aqui até em cima, né? Então essa espessura é de 0,5 centímetros. Ok? Fica fácil para a gente calcular isso daqui. A gente calculasse da seguinte forma. Se a gente calculasse aqui, veja uma coisa só. Ele está pedindo volume. Então a gente vai calcular o volume que está presente aqui e vai tirar o quê? O volume de ar que está presente ali dentro. Beleza? Então, o que eu tenho aqui é um paralelepípedo dentro do outro. Então o paralelepípedo inteiro aqui seria 20 por 20 por 20. Veja que ele tem uma espessura de 0,5. Então, quando eu olho para a medida inteira, para o volume de ar que vai estar presente ali dentro, não vai ser mais 20 centímetros. Por quê? Porque eu vou perder 0,5 aqui, mas perco 0,5 aqui também. 0,5, 0,5 dá 1 centímetro. Então, desse 20 centímetros, eu vou perder quanto? Tá? Eu vou perder 1 centímetro. Por isso que vai ficar quantos centímetros? 19 ali, né? Aqui, ó, na largura ficaria quanto aqui? Então seria 20 menos 0,5, 0,5 também vai ficar 19 centímetros. E a altura, a gente também vai perder 0,5 em cada extremidade, vai ficar 7 centímetros. Então se eu quero saber o volume, vamos lá, o volume de madeira, eu vou ter que calcular ali o quê? O volume total, deixa eu colocar dessa forma aqui, tá? O volume total menos o volume de ar que está presente dentro da caixa. Vamos lá, como que a gente faz para calcular o volume? Isso mesmo, eu sei que você lembrou. É só multiplicar as três medidas aqui, né? Tá? O A, B e C ali. Eu não vou colocar a fórmula, vamos direto para esse conceito, então, se eu multiplicar as três dimensões. Então vamos multiplicar aqui, ó, 20 vezes 20 vezes 8, menos o volume de ar, que seria 19 vezes 19 vezes 7. Vamos agora calcular isso daqui. Olha lá, no caso aqui, ó, eu vou multiplicar os números sem os zeros, né? Então 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32. Com os dois zeros, 3.200. Menos 19 vezes 19 vezes 7. Vamos multiplicar isso aqui, né? 19 vezes 19. Vai dar quantos aqui? 80, 9 vezes 9, 81. Sobe 8. 9 vezes 9 com 8, 17. Isso, ó. Olha lá, 1 vezes 19 vai dar o próprio 19 aqui, né? Então isso aqui vai dar quanto? 306. Aqui vai 7 mais 9. Vai sobrar 1, então vai dar 361. Tá, vamos multiplicar isso aqui vezes 7, tá certo? 361 vezes 7, 7 vezes 1, 7, 7 vezes 6, 42, 7 vezes 3, 21. Obrigado. 2.527. Tá, então aqui seria então 3.200 menos 2.527. Beleza? Se fizermos essa subtração, aqui dá pra gente pensar na última casa, né? Tá certo? Daríamos para pensar na última casa. 0 menos 7 ali teria 3, 3 no final, tem duas alternativas com 3, vamos ter que fazer subtração mesmo.
Então vamos lá, 3.200 menos 3.527 vai dar 673, né? As alternativas ali. 673. Aqui é centímetros cúbicos, porque estamos lidando com volume. Beleza? Mais uma vez, a pedido de vocês, vem princesa, vem princesa! Vamos lá então, pessoal, vamos continuar resolvendo o exercício ali sobre geometria espacial, tá? Vai aparecer aí para vocês o exercício, Enem 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro, sobreposta por um cone e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Daí ele colocou ali o desenho do silo. Utilize 3 como aproximação para o π, bem legal, gostei já desse exercício. O número mínimo de viagens que o caminhão precisa fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é... Então ali, gente, esse exercício vai contemplar as duas fórmulas, tanto o volume do cilindro quanto o volume do cone, tá? Vamos pensar no cilindro primeiro. Qual que é a fórmula do volume do cilindro? Então, tenho certeza que você sabe, isso mesmo que está vindo na sua cabeça. πr ao quadrado vezes h, né? πr ao quadrado h. Então, o que você vai fazer? Primeiro nós vamos calcular o volume do cilindro. Ele falou que o π vale 3. Olha como esse exercício foi gente boa com a gente. Gente boa com a gente, né? Camarada. O raio ali, gente, ele já te deu o valor do raio. Ele vale 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado vezes a altura. A tua altura ali vale 12. Fazendo essa conta aqui, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 12, 324? 324, o quê? Bananas? Não. Metros cúbicos. Olha a unidade, gente. Tem que colocar a unidade aqui. Esse é o volume do cilindro. Só que você não tem só o volume do cilindro, você também tem um cone. Qual é o volume do cone? Ele é bem parecido com o volume do cilindro. Ele é uma figura de bico, né? Então, você vai pegar o volume do cilindro e vai dividir por 3. Esse daqui é a fórmula do volume do cone. O que você vai fazer ali? Ó? O π vale 3. O raio do teu cone é o mesmo que o raio do seu cilindro. Então, vale 3 também. E a altura do teu cone, ele já te deu ali, ó, olha que bacana. A altura também vale 3. Tudo isso dividido por 3. Olha a montoeira de 3. Corta aqui, simplifica, né? Não corta, simplifica. Vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 3, 27 metros cúbicos. Esse daqui é o volume do cone. O que você vai fazer agora? Você quer o volume total, então você vai juntar o volume do cilindro, que é 324, mais o volume do seu cone, que é 27. Fazendo essa conta, 351 metros cúbicos. Essa é a resposta? Não é isso que ele quer. Ele está te falando do caminhão, ó. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Então ele colocou ali, ó. A capacidade do caminhão é 20 metros cúbicos. O que eu vou fazer então para saber quantos caminhões que eu vou utilizar? Eu vou pegar o total, 351, e vou dividir por 20, que é a minha capacidade, né? Fazendo essa divisão, vai ficar por 17, que dá 340, sobra 11, bota vírgula, 0, é isso, né? Vai ficar aproximadamente 17,5. Dava para continuar essa conta, né? 17,55. Então, ali ele está perguntando o número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo. Então, olha só, a letra C é 17, a letra D é 18. Será que com 17 viagens ele vai conseguir transportar o total? Não, vai faltar, ó. Tá vendo? Então, vai ser 18. Letra D. Letra D.
tá? Essa foi a questão do Enem. Tá, então a Giovana fez um exercício sobre cilindro. Quando a gente fala de Mario, a gente fala sobre cilindro. Tá? O problema, como eu falei pra vocês, o Mario que está apresentado aqui pra vocês, ele comeu bastante cogumelo, né? Tá certo? E acho que vai ter um problema para entrar ali no cilindro, tá? Mas vamos tentar mergulhar nesse conteúdo ali. Tá? Então, para fechar a ideia do Mario, hein, desse professor fofinho que você está vendo, hein, vamos falar sobre esses dois elementos, o cilindro e a esfera, ok? Antes de a gente lidar propriamente com esse exercício, vamos relembrar a fórmula aqui, como que a gente faz para lembrar da fórmula da área e o volume da esfera, tá certo? Então esse é o momento, pensa na cena, tá certo? Então é o Rei Leão lá. Eu vou cantar pra vocês. Vocês querem que eu cante ou não canto? Tá bom, canto. Então é assim. Tá. Você pensa lá, tá certo? Que você tem a fera. Ficou top essa fera aqui, né? Eu acho que eu poderia ser professor de artes. E você tem essa fera. E você quer pegar essa fera e transformar essa fera numa esfera. Entendeu? Tá? Você quer transformar essa fera numa esfera. Então a pergunta que fica aqui, para você transformar uma fera numa esfera, você precisa de quantos pi-raios lá? Deixa eu desenhar aqui. Nossa, muito top esse desenho. Tá certo? Então você precisa de 4 pi-raios, entendeu? 4 pi-raios. Então aqui, ó, para você calcular a área total, é o 4πr. Tá? Os 4 pi-raios ali, tá? E o volume também vai ser esses 4 pi-raios. Tem que lembrar, na área é πr ao quadrado. E o volume vai ser πr ao cubo. Coloca o 3 junto ali embaixo também, tá? Então a área total é 4πr ao quadrado e o volume 4πr ao cubo. Como estamos lidando aqui com um volume, vamos lidando com um volume, vamos lidar com essa formulazinha maravilhosa. Bota pra questão lá. Olha lá, a gente sempre começa lendo sobre o comando da questão. O comando da questão fala assim, ó, a redução do volume da pílula em milímetros cúbicos após a reprogramação da máquina será igual. Então, beleza. Então aqui, quando ele falou que teve uma redução de volume, tinha um volume inicial e um volume final, tá certo? Então, isso que a gente vai ter que analisar aqui. Então, vamos ter que ir lá para o começo da questão. Fala assim, ó, uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um cilindro, com uma semisfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma das suas extremidades. Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre 10 milímetros de comprimento. Então, tá aqui, ele está dizendo que o cilindro ele tem 10 milímetros de comprimento. Beleza? Tá, adequando o raio de acordo com o volume desejado. Um medicamento é produzido em pílulas de 5 milímetros de raio. Então, nosso raio aqui é de 5 milímetros. Tá certo? Para facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4 milímetros. Então, vou colocar aqui raio 1, seria 0,5, e depois, no segundo momento, né? O nosso raio, ele vai para quantos? Para 4 milímetros. Beleza? Tá, e por consequência, seu volume, isso exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas. Use com 3 como valor aproximado para π. Então isso daqui, como a Giovana falou, é uma coisa maravilhosa. Tá? Você substituir o π por 3. Vocês querem que fique a fera ali? Tá? Vocês podem tirar uma foto mental disso. Tá? Eu vou apagar essa fera, sem decepção de vocês nesse momento. Vamos lá? Então a gente vai ter que calcular aqui um volume menos o outro. Tá? Veja uma coisa, como que a gente calcularia aqui esse volume? Tá, o volume no primeiro momento, tá? Deixa eu colocar aqui. Primeiro momento. Vamos colorir, fazer vermelhinho aqui. Olha lá, como que seria o volume no primeiro momento? Então eu tenho o volume do cilindro mais o volume da
esfera. Tá certo? Vamos calcular isso daqui. Como que é o volume do cilindro? É πr ao quadrado vezes a altura, né? Área da base vezes a altura. O volume da esfera, a gente viu aqui, é os 4 πr ao cubo dividido por 3. Vamos lá? O π vale 3 vezes o raio. O raio no primeiro momento vale quanto? 5 ao quadrado vezes 10. Mais 4 vezes o π que vale 3 vezes o raio que vale 5 ao quadrado. Tudo isso dividido por 3. Vamos fazer essa continha aqui, ó. 5 quadrado, 25. 25 vezes 3, 75. Vezes 10, 750, né? Mais, olha lá, esse 3 com 3 aqui, ó, dá pra fazer um tchuk-tchuk aqui, né? Tá certo? Simplifica ele. 5 quadrado dá quanto? Oh, desculpa, é 5 ao cubo, né? Ainda bem que você me corrigiu aí. Olha lá, 5 elevado ao cubo dá quanto? 125, né? 125 vezes 4, lembra que multiplicar por 4 é dobrar o número 2 vezes. 125 dobrado, 250. 250 dobrado, 500. Tá certo? Então no primeiro momento a gente teria 750 mais 500, que dá 1.250 milímetros cúbicos. Tá, agora vamos pensar no segundo momento. Veja que a fórmula que a gente vai... Opa! No segundo momento, as fórmulas que a gente vai usar é a mesma, né? O volume do cilindro mais o volume da esfera. O que vai mudar nisso daí? A única coisa que vai mudar aqui vai ser o seu raio, né? Então lá, aqui que é o volume do cilindro, πr ao quadrado vezes a altura, e o volume da esfera, 4 πr ao cubo dividido por 3. Então aqui vai ficar 3 vezes. O raio agora, no segundo momento é 4. Então vai ficar 4 ao quadrado vezes a altura, que vale 10. Mais 4 vezes 3 vezes. O raio vale 4, né? Então aqui vai ficar 4 ao cubo dividido por 3. Tá, vamos lá? 4 quadrado, 16. 16 vezes 3, 48, né? 48 vezes 10, 480. Mais, aqui deve dar para fazer um tchuk-tchuk no 3 aqui, né? Tá certo? Simplifica o 3 com 3. Olha lá, 4 ao cubo. 4 ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, né? Tá? 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 64 vezes 4 é dobrado às vezes o 4, né? 64 dobrado 128, dobrado 256. Isso? 480 mais 256 vai dar quanto? 736. Isso? Vamos fazer essa subtração. 1.250 menos 736. Eu já vou tentar bater uma alternativa ali. Qual alternativa que tem no final? 4. 304 e 514, né? Tá certo? Aqui vai fechar ali. No caso vai ser 514. Isso? Isso. No caso, a alternativa E. Beleza? Bom, agora que terminamos todas as fases, fizemos todos os exercícios pedidos aí, será que finalmente conseguiremos salvar a princesa? Vamos lá. Princesa, cadê você? Vim aqui para salvá-la. Vim aqui para salvá-la. Eu me salvei sozinha. Desde quando que eu preciso de você para me salvar? Ainda bem que eu precisei enfrentar o Bowser ali. Tá certo? Mas vamos participar junto de uma corrida. Você chamou o Bowser para ir junto? Parceria, né? Ai, faz favor, eu não vou. Eu sei que esse não vai. Tem esse cara de rolo aqui do Luigi, aquele Filipão lá de São José, não quer saber aqui da gente. Não quero, eu vou com ele. Mas eu também vou abandonar vocês aí. Tchau, tchau.